dia, turma do terceiro ano. Tio Daniel falando aqui com vocês. E hoje nós vamos dar início à nossa semana já celebrando a chegada do próximo mês, que é setembro. Setembro já começa amanhã, só que hoje nossas atividades sobre o mês de setembro já vão começar. E nós vamos dar início conhecendo um pouco mais da história do nosso país. O nosso país ele já existia, já tinha sua população, só que nós fomos descobertos pelos portugueses no dia 22 de abril de 1500. Lembra que eu já contei para vocês na sala de aula que eles vieram nas caravelas e eles estavam indo para um outro destino e no mar se perderam e acabaram chegando aqui no Brasil. E aí, quando eles chegaram aqui, o nosso país se tornou uma colônia de Portugal. Ou seja, nós agora fazíamos parte, éramos de responsabilidade deles, só que a gente não se transformou numa colônia de prosperidade, não. Eles vinham para cá apenas para levar todas as nossas riquezas. Então, nós éramos uma colônia de exploração. E aí Portugal levava tudo que vocês estão vendo aí. Levavam os nossos tesouros, levavam as nossas árvores, as nossas frutas, tudo que era de riqueza e de diferente que tinha no nosso país era levado para Portugal. Quando foi no ano de 1808, o rei de Portugal, fugindo lá de um problema que ele teve na Europa, veio embora com toda a sua família para o Brasil e se instalou aqui. Então, no ano de 1808, a sede do reinado de Portugal era no Brasil. E eles ficaram aqui até 1821, que foi nesse ano que Dom João e Carlota Joaquina, sua esposa, que são os pais de Dom Pedro, resolveram voltar para Portugal. Quando eles voltaram, nesse ano de 1821, eles deixaram aqui no Brasil Dom Pedro e Leopoldina, que ficaram como representantes da coroa portuguesa. Só que Dom Pedro ainda era muito jovem, e só que ele cresceu no Brasil. Então Dom Pedro acabou se apaixonando pelo nosso país e pelo povo do país. Quando foi no finalzinho de 1821, Dom João resolveu mandar uma carta para Dom Pedro, dizendo: Pedro, volte logo a Portugal, pois eu tenho planos melhores para o Brasil. Pois é, Dom João queria ter o total poder do Brasil. Só que Dom Pedro já era apegado ao nosso país, à sua população, aos seus costumes, e resolveu, no ano de 1822, no dia 9 de janeiro de 1822, ele resolveu não atender ao chamado de seu pai e ficou conhecido então como o Dia do Fico, que é quando ele diz a frase que é: se para o bem de toda a nação pode dizer ao povo que eu fico. E não foi embora. Quando foi em 2 de setembro, Maria Leopoldina, que é esposa de Dom Pedro, com o auxílio de José Bonifácio, que era também uma pessoa da inteira confiança de Dom Pedro, resolveram assinar uma declaração de independência, que só foi dita por Dom Pedro lá em 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, no ano de 1822, quando ele bradou independência ou morte. Nesse momento, depois desse ato heróico, Dom Pedro e o povo aclamou ele então como imperador do Brasil, e sua coroação foi no dia 1º de dezembro do mesmo ano. Só que Portugal ficou ainda sem querer aceitar a liberação, a independência do Brasil, né? E só veio aceitar mesmo em 1824, quando foi então reconhecido por Portugal que os laços haviam ali se rompido. E aí nós deixamos de ser uma colônia de Portugal para sermos governados pelo imperador do Brasil, que também era lá vindo de Portugal, só que ele cresceu no Brasil e aí tinha outros planos. Então, depois da leitura e desse conhecimento um pouco mais sobre a história do nosso país, eu agora vou encaminhar para vocês quais são as atividades de hoje. Então, preste atenção na imagem que vai logo abaixo do vídeo para que você possa responder no seu caderno, observando o vídeo que o tio Daniel está mandando agora e a atividade.